Você assistiu, ou melhor, entendeu o filme Mãe? Eu nunca imaginei na minha vida que ser formado em teologia ia fazer eu ser uma das únicas pessoas a entender o filme na sala de cinema. Mas eu fui assistir o filme Mãe no cinema, e enquanto as pessoas estavam saindo do meio do filme, eu estava apaixonado por uma narrativa que usava a construção do enredo bíblico para fomentar todo o processo narrativo do filme. Eu vou tentar mostrar como é que isso acontece no vídeo de hoje, aqui no 2 Dedos de Teologia. Por que esse filme é tão impressionante pra mim? Albert Borgman, que é um autor que meu amigo Fernando Pasquini me apresentou, ele costumava dizer que antes nós tínhamos informações sobre a realidade para a realidade, e que hoje nós temos a informação como realidade. A gente vai assistir um filme e a gente quer simplesmente passar por uma boa experiência. Ponto. O contato com o filme se basta na sala do cinema. A experiência começa dentro da sala do cinema, a experiência acaba dentro da sala do cinema. Quando, na verdade, a gente deveria ter experiências de contato com a informação que bebesse da realidade, ou seja, uma experiência que vai cobrar de mim algo anterior a entrar na sala do cinema e que permanece me dando algo para a realidade. Uma experiência que continua depois que os créditos acabam. Mãe é o filme que não acaba quando as luzes acendem. Você continua conversando sobre esse tipo de filme, e o Aronofsky, ele sempre fez filmes nesse sentido. Eu gosto muito de suas outras obras, eu sempre assisto os filmes dele quando eles saem, e é impressionante a possibilidade de falar sobre a teologia de um filme que tá no cinema. Se eu tentasse fazer isso com qualquer outro filme que tá em cartaz hoje em dia, você tem que caçar coisa pra falar. Quando hoje a gente pode ter a possibilidade de encontrar uma obra que você vai ficar pensando e meditando e discutindo em cima daquilo, quer você goste, quer você não goste, pelo menos há algo a se dizer a respeito. Então vamos fazer aqui uma introdução geral ao filme. Mãe é um filme sobre o contato do homem com a natureza e o contato do homem com a criação. Esse filme narra um universo cíclico, em que o começo, o meio e o fim ficam se repetindo constantemente. O filme começa da forma como acaba. A gente assiste o filme a partir da destruição de um universo pelo fogo, a recriação desse universo, o processo de degradação desse universo, uma nova destruição desse universo pelo fogo e a criação de um universo seguinte, sempre num processo cíclico. Então a narrativa dessa criação, corrupção, destruição e recriação do universo usa como modelo a construção da história da narrativa bíblica desde o Gênesis até o Apocalipse, passando por histórias famosas da escritura judaico-cristã. Essa visão cíclica da história não vem da teologia cristã. Por mais que o filme use teologia cristã, o filme não está comprometido com a teologia cristã. Essa visão do mundo sendo criado pelo fogo e sendo destruído pelo fogo é muito mais grega. Se você pensar em Heráclito, como um filósofo grego, ele falava que o mundo era destruído pelo fogo e criado pelo fogo. Os pré-socráticos viviam nessa busca pela arquê, o início, o princípio de tudo. Heráclito dizia que essa arquê era o fogo. E aquilo que impedia que tudo se destruísse, já que o fogo é uma coisa muito instável, seria um princípio ativo chamado de logos. O logos mantia a ordem na coisa criada para que ela não se destruísse pelo fogo constantemente. E havia uma circularidade nessa história, que era destruído pelo fogo e nascer novamente pelo fogo. A cosmologia de Mãe é muito mais grega do que bíblica. A Bíblia apresenta uma visão mais linear da história, com começo, meio e fim. O mundo não foi criado a partir de um outro mundo passado. Nós lemos em Gênesis que o mundo foi criado a partir do nada. Os latinos chamavam de criação ex nihilo, a partir do nada. E a gente vê no Apocalipse que não haverá uma nova chance para a coisa criada, mas sim a criação de um novo mundo diferente do atual, e que não haverá uma segunda chance, mas sim a recompensa do justo. A história começa então na recriação de um novo mundo a partir de um mundo anterior que tinha sido destruído, coisa que você só percebe lá pro fim do filme. Você tem então dois personagens principais, Deus e a Mãe Natureza. Você percebe essas duas coisas ao longo que a história do filme vai se manifestando, mas o próprio Aronofsky já falou sobre isso em várias entrevistas. Ela, a mãe, representa a Mãe Natureza, representa a coisa criada, a própria criação, enquanto ele é Deus. Você encontra isso até mesmo nas falas dele. Ele usa no fim do filme o eu sou o que sou, que é o modo como Deus se refere a si mesmo no livro do Êxodo, e nos créditos aparece ele com E maiúsculo como descrição de quem é aquele personagem. Ele é o criador de tudo, ele é conhecido como o poeta. O interessante é que a Jennifer Lawrence, que representa ali a Mãe Natureza, ela e a casa representam uma unidade. Você percebe isso ao longo do filme. Ela e a casa são uma coisa só, tanto que ela nunca sai da casa, ela nunca vai para além do portão da casa, e ela anda em uma unidade muito profunda com a própria estrutura em volta dela. Ela é quem constrói a casa, ela é quem monta as paredes, ela é quem pinta tudo, ela toca na parede da casa e sente o próprio coração palpitando, ela tem um carinho e interesse por manter tudo organizado ali, e ela assume uma característica de Mãe Natureza. No filme ela vai constantemente entregando comida, roupa para as pessoas, ela é a fonte de onde as pessoas encontram coisa. E é engraçado ver ela pintando a parede, escolhendo as cores das coisas, como um processo de criar as nuvens, talvez, como uma metáfora de toda a obra criacional, ela pintando, deixando as coisas mais bonitas desse processo. No filme, você tem duas divindades. Você tem o Deus, o poeta, e você tem a Mãe Natureza como dois objetos divinos ali. Tanto que ele, o poeta, chama constantemente ela de deusa. No cristianismo tradicional,
a gente tem a chamada Santíssima Trindade. Você tem o Pai, você tem o Filho e o Espírito Santo, que existem e se amam e se relacionam um com o outro desde a eternidade passada. No filme essa trindade não existe. Você tem o Pai, você tem a natureza. Existe uma nova divindade aí. É interessante que isso já aponta um pouco da própria compreensão do autor do filme sobre o filme. Como ele eleva a natureza como algo divino também. Talvez você já perceba aí algo exagerado do filme. De que a natureza é vista como deusa nesse processo. Como uma divindade e deve ser tratada como uma divindade. O Aronofsky é um militante ambientalista e ele quis passar justamente esse sentimento no filme. Talvez ver a natureza como Deus seja parte do problema da mensagem que o filme quer passar. Deus e a natureza vivem em paz e em unidade, juntos e sozinhos na criação. Ela, em unidade com a casa, ela anda sempre descalça, anda com roupas um pouco transparentes, ela tá à vontade junto com seu criador. Com o tempo no filme, tudo que começa meio branco, com tons bem claros, vai se amarelando e depois ficando bem escuro, mostrando esse processo de degradação da própria coisa criada. É até engraçado que o título original do filme seria Day 6, né? Que seria o sexto dia, que é justamente o dia em que há a criação do homem e da mulher e os 6 dias que Deus usou no Gênesis para criar tudo. Existe um conflito ali no meio dessa paz, esse relacionamento pacífico entre a criação e o poeta. O poeta escreveu uma primeira obra e ele não tem conseguido escrever uma segunda obra. Essa primeira obra é muito famosa, é muito conhecida e ele não tem uma segunda obra ainda. Ele quer escrever, mas não tem conseguido escrever esse segundo livro. Ao longo da narrativa você percebe que esse é o Antigo e o Novo Testamento. De que houve um primeiro testamento que já tinha sido escrito e ao longo do processo narrativo haverá um novo testamento que é escrito mais à frente. Essa paz estável entre o poeta e a coisa criada é abalada com a chegada de uma figura chamada Adão. O poeta tá no seu escritório, ele tá tentando escrever algo, ele não consegue, ele bota a pena no papel e a esposa fica ali olhando na expectativa que ele escreva algo, ele não consegue escrever, ele vai na janela, ele sussurra algo pra janela e então a campainha toca. Parece que faz parte desse processo criacional. Ele criou ali a estrutura de Adão e Eva chegando até ele. E ele recebe um homem, chega na sua porta, Ed Harris, é a figura de Adão, o primeiro homem. É interessante que o autor ele coloca ali várias características de Deus com Adão no relacionamento entre o poeta e Adão ali no filme. Diz a Bíblia que Deus saía pra caminhar com Adão pelo jardim, Deus conversava com Adão e há ali um processo de conversa entre Adão e Deus. A natureza vai ficando com ciúme, a mãe vai ficando ciumada daquele relacionamento. Uma das partes mais legais nessa narrativa sobre Adão é que há uma noite em que Adão tá passando mal, Deus tá com ele dentro do banheiro, quando a mãe abre a porta, ele tá com uma abertura enorme nas costelas que Deus esconde e diz pra ela sair, ele tá passando mal. Mas no outro dia, ele diz que dormiu como um bebê. E a mãe fica sem entender nada. O que tá completamente de acordo com a narrativa bíblica de que Deus abriu uma costela para dar Eva a Adão e colocou Adão sobre um pesado sono. É justamente no dia seguinte a esse acontecimento no filme que chega a esposa de Adão, a Michelle Pfeiffer, como Eva. Ali uma Eva bonachona, uma Eva lasciva. Ali uma Eva que assume tanto características de Eva como características de serpente, daquela que induziu o homem ao pecado. O que acontece é que o escritório do poeta era um local que ninguém deveria entrar. E no escritório do poeta havia uma joia que aparece no começo do filme, que foi o instrumento para criar tudo. Ninguém deveria pegar nessa joia, ninguém deveria entrar no escritório dele sem ninguém. Isso é dito para Adão no começo do filme, como é dito para Adão na Bíblia, que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. É justamente quando Eva aparece que Eva leva Adão até a joia e quebra a joia. É justamente o momento em que o pecado entra no mundo. É interessante que logo depois que isso acontece, eles descem as escadas, pedem desculpa, se escondem, saem envergonhados e quando a mãe chega lá, eles estão transando no quarto. O que é uma coisa meio absurda. Eles acabaram de quebrar uma parte e estão transando no quarto. Isso evidencia justamente a lascívia como ali um símbolo do pecado que finalmente tomou conta do coração deles, a partir do momento que eles tocam naquilo que não deveriam ter tocado, assim como acontece no livro de Gênesis. Tanto que o poeta tranca seu escritório. Ninguém jamais vai entrar aqui de novo, como acontece em Gênesis, de Deus tirar o jardim do Éden dos homens para que ninguém nunca mais chegue lá. É até emocionante nessa parábola você vê a cena em que o Javier Bardem, que é o ator que faz ali o poeta, expulsa eles do paraíso, que seria o seu escritório. Ele nem olha direito, ele estende a mão e manda eles embora num ato emocionado. É uma coisa muito linda de se ver. Mas essa cena de sexo entre Adão e Eva no filme não é simplesmente para mostrar o pecado que se manifesta dentro deles, mas também para simbolizar o que viria no dia seguinte, que é a chegada de Caim e Abel, que nos créditos são descritos como irmão mais velho e irmão mais novo. Os dois filhos do casal ali, de Adão e Eva, chegam e começam a brigar por causa de uma herança, por causa do testamento dele. Essa briga acaba gerando duas cenas muito interessantes. Uma é que Caim mata Abel, como acontece no texto bíblico, por causa de inveja e por causa de ciúme. Deus ali, o poeta, ele pega
Caim e na briga ele marca a testa de Caim com a ferida. Ele fica posteriormente com uma cicatriz na testa, que é relacionado ao fato de Deus ter marcado a testa de Caim, como diz também o livro do Gênesis. E ele vai embora, ele vaga, ninguém o encontra mais, assim como Caim vagou no texto bíblico. É interessante que Caim trata a mãe ali como se fosse realmente a natureza, como se fosse um objeto de contemplação. Ele olha pra ela e diz: que vista linda. O que não é uma cantada muito comum, né? Mas é uma cantada interessante, sabendo que ela representa a própria criação. Como a gente olha pra terra e diz: ó, que vista bonita, e ela é tratada ali na cantada que ela recebe como se fosse uma paisagem também. E você tem uma das coisas mais interessantes do filme pra mim. Ninguém entendeu. Eu assisti muita coisa sobre isso na internet depois que saiu o filme, e ninguém falou sobre isso, que é o sangue de Abel que não vai embora. Depois que Abel é morto, o sangue que fica marcado no chão não vai embora, não é limpo. E a presença daquele sangue lembra a mãe o tempo inteiro do pecado no mundo, da maldade, das coisas erradas que acontecem nesse mundo caído. É um sangue que ensina, que lembra, que fala a mãe o tempo inteiro. E isso está muito próximo do que é dito em Hebreus capítulo 11, que o sangue de Abel, que uma vez foi derramado pelo seu irmão, ainda clama, que o sangue de Abel continua clamando e nunca para de clamar por conta do assassinato, como lembrança do que aconteceu, tanto com Abel, como uma lembrança daquilo que aconteceria no futuro com o próprio Cristo. E parece que Aaron Novos, que ele colocou esse conceito também no sangue de Abel, que continua no chão e nunca vai embora. Com a morte de Abel, há um velório na casa. E nesse velório as pessoas começam a chegar, e as pessoas começam a entrar, as pessoas começam a invadir a casa. E isso é muito belo porque até a gente chegar ali em Gênesis capítulo 6, antes da narrativa do dilúvio, a gente tem a multiplicação dos povos. As pessoas começam a se multiplicar sobre a terra e usar a terra da forma como quiser e se entregar ao pecado, e se entregar ao erro. A narrativa do começo de Gênesis é justamente essa, de como os homens começam a pecar e a se entregar à devassidão moral. Talvez haja um momento para falar sobre a tentativa de fazer a Torre de Babel, quando as pessoas da casa, dois hóspedes, tentam de alguma forma pintar a casa, como se soubessem o que estão fazendo, como se quisessem ficar ali para sempre. Dizem: olha, você nos deixou aqui, nos trouxe para cá, a gente tem que pelo menos retribuir um pouco. Isso construindo então alguma coisa, pintando as paredes na casa dela sem ela querer. Talvez represente a Torre de Babel, uma tentativa humana de criar uma cidade perfeita e chegar até os céus. Mas isso já é alegoria demais, eu não tenho certeza. Uma coisa que é certa é que nesse velório, as pessoas sentam numa pia que várias vezes ela diz que ninguém deveria sentar, porque essa pia não tá chumbada na parede. Há um casal lá chato pra burro que não para de sentar na pia, ela manda sair, não sai, ela manda sair, não sai, ela manda sair. E eles ficam querendo provar que a pia é resistente. Começam a pular sentados na pia, a pia quebra e todo o encanamento vaza, inundando a casa. Começa a chover lá fora e ela manda todo mundo embora. A casa inunda e não há mais ninguém na casa, o que é efetivamente, e até um tanto óbvio, uma narrativa a respeito do dilúvio. A Bíblia diz que Deus traz o dilúvio justamente para limpar o mundo por causa do seu pecado e do seu erro. E é justamente o que acontece no filme, em que essa inundação dentro de casa, essa chuva do lado de fora de casa, expulsa todas as pessoas lá de dentro. Foi nesse momento no cinema que eu percebi que o filme construiu a narrativa bíblica. Foi nesse momento que eu percebi que era Adão, que era Eva, que era Deus, que era a mãe natureza. Foi essa hora que deu um estralo na minha cabeça. Eu olhei para minha esposa e disse: é a Bíblia. É depois que todo mundo vai embora que finalmente o poeta e a mãe têm relações sexuais e ela engravida. Nisso eles talvez assumam tanto o papel da descendência de Noé, que cria esse novo mundo depois que eles saem da arca, quanto a própria promessa do Messias enviado, já que a gente sabe posteriormente que essa criança representa Jesus Cristo. E ali ela grávida é esse anúncio constante de que o Messias virá, de que esse filho virá. Como aparece em todo o Antigo Testamento, essa promessa do Messias vindouro, a gravidez dela seria a profecia da vinda do Messias. Quando ela engravida, então o poeta consegue escrever seu segundo texto, sua segunda história, que seria no caso talvez ali representado pelo Novo Testamento, essa nova narrativa do mundo. Ele escreve tudo, ele mostra pra esposa dele, ela lê e chora. Ele pergunta se ela gostou, ela diz que sim. Ele pergunta por que ela tá chorando e ela diz que é muita coisa, é bastante coisa. Talvez ela tá percebendo o rumo da história para o apocalipse e a destruição final de todas as coisas. Depois que ele escreve o Novo Testamento, a publisher dele já manda isso, já publica, já faz aquilo famoso. Talvez a publisher dele, a editora, represente os apóstolos, os pregadores do evangelho, profetas, não sei, mas é alguém que propaga a mensagem do Novo Testamento. E as pessoas começam a chegar de novo na casa. Começam a chegar na casa dele para vê-lo e para louvá-lo por aquilo que ele escreveu. Dois diálogos muito interessantes com relação ao Novo Testamento. Um é ele falando para a mãe e diz: olha, todos entenderam, mas cada um sente de um jeito diferente, cada um interpreta de um jeito diferente. Falando muito sobre o modo como as pessoas amam o Novo Testamento, amam a Bíblia, mas cada um tem uma interpretação distinta sobre o que a Bíblia diz. Em outro momento, um homem chega para ele, fora de casa, batendo fotos, pegando autógrafos e diz: parece que você escreveu para mim. E o poeta responde: mas foi, mas eu escrevi para você. Da forma como o texto bíblico foi escrito para um público antigo,
código, mas ainda assim é palavra de Deus para todos os homens, para todos nós. Deus está falando com cada pessoa através daquilo que escreve. E você começa a entrar então na sequência mais absurda, mais forte e mais intensa do filme, que é quando as pessoas começam a chegar, começam a louvar o poeta, tudo aquilo que o poeta faz, outras pessoas começam a imitar, o poeta abençoa, marca a cabeça de alguém com um dedo sujo de tinta, e outra pessoa começa a fazer a mesma coisa com o dedo sujo de tinta, marcar as pessoas que vão até ele, representando ali um padre, um pastor, um bispo, um imã, alguém ali que está de alguma forma transmitindo e imitando aquilo que é divino, como um representante de Deus sobre as pessoas, imitando as palavras do poeta, e tudo começa a ficar uma loucura só assistindo pra entender. Guerras e rumores de guerras começam a surgir, polícia, morte, violência, são cenas intensas no nível profundíssimo, coisa que você não vê no cinema há muito tempo. Tem uma cena fortíssima que tem várias mulheres atrás de uma grade pedindo socorro, ela tenta abrir e não consegue, não sei se representando de alguma forma a opressão feminina e o sofrimento da mulher em muitos países orientais. Ao contexto, algumas pessoas a veem e veem o Deus ali e usam roupas que parecem muito roupas de campo de concentração. A história da violência no mundo, a história das guerras e conflitos no mundo, as pessoas vão ali ver o poeta e começam a se matar, religiões vão surgindo, religiões vão entrando em conflito, e chega uma hora que começa uma rave na casa, as pessoas começam a celebrar nesse mundo que os homens não têm Deus, ignoram Deus e tentam simplesmente curtir nessa terra. As pessoas começam a pegar pedaços da casa pra si, deturpando a palavra do poeta. O poeta mandou compartilhar, e eles não estão compartilhando as suas coisas, estão compartilhando as coisas da mãe, e tomando coisas da casa, destruindo a casa. E chega uma hora que ela então vai ter o filho, ela consegue chegar lá no escritório, fica lá com o poeta, e o filho nasce, o Senhor Jesus aparece. Todos fazem silêncio, e eles começam a deixar presentes, uma clara equivalência aos magos do Oriente, que vêm entregar presentes ao Filho de Deus no começo do Evangelho de Mateus. O pai entrega o filho pro povo ver aquilo, a mãe não quer entregar, mas acaba dormindo e o pai entrega. As pessoas começam a passar o menino ali, e ele com os braços abertos sobre a multidão, todo mundo começa a puxar para um lado, puxar pro outro, e quebram o pescoço da criança. É uma cena fortíssima, o barulho daquele pescoço quebrando tá na minha cabeça até agora, e a mãe fica louca. Representação clara, as pessoas que uma hora gritam Hosana naquele que vem em nome do Senhor para Jesus, e outra hora matam o Filho de Deus ali em Jerusalém. A criança é morta, e eles começam a comer o corpo da criança. Aparece o corpo do bebê por um relance de tempo, todo destruído, enquanto as pessoas comem o corpo do Filho de Deus, uma clara referência a hóstia, uma referência à ceia, que é o corpo e o sangue de Jesus que a igreja come, representada pelo pão e pelo vinho. É engraçado que no começo da igreja primitiva, os cristãos foram perseguidos e presos sob a acusação de serem canibais, porque eles comiam e bebiam o sangue e a carne de um cabra aí, que ninguém sabia quem é. A mãe fica louca, mata algumas pessoas, acaba espancada de volta, e você chega então no caminho para o Apocalipse. Ela vê que as coisas não tem mais jeito, desce no porão, onde o sangue de Abel havia aberto a porta daquele ambiente que iria ser a causa da destruição do mundo. Um porão onde havia um líquido inflamável. É justamente o sangue de Abel que escorre e que clama, que desce, que abre a porta daquele ambiente que via destruir tudo. É por causa da entrada da morte no mundo que o Apocalipse, que a destruição de todas as pessoas surgiria. Ela explode tudo, todo mundo morre, a casa é destruída, menos o Criador. Pega ela toda carbonizada, diz que ele é o Criador e traz talvez uma das declarações mais tristes a respeito da visão de Deus que o Aronofsky tem. Ele é simplesmente a pessoa que precisa criar, que precisa satisfazer suas vontades internas, um egoísta, um egocêntrico, que cedeu o tempo inteiro às pessoas que estavam em volta dele, que matou o próprio filho simplesmente para satisfazer os anseios das pessoas, o que é completamente oposto àquilo que a gente encontra na escritura. Tudo é muito passivo no filme do Aronofsky, tudo é muito passivo em Mãe. Um Deus que simplesmente reage à humanidade, enquanto na escritura tudo é muito mais ativo. Um Deus que é soberano, um Deus que mata o seu filho conscientemente para limpar o pecado da humanidade, e não um Deus que entrega o seu filho de forma displicente a uma turba enfurecida. Um Deus que tem necessidade de criar, um Deus sozinho que precisa ver a humanidade funcionando, quando na escritura a gente tem um Deus autossatisfeito, suficiente, que não precisava ter criado nada, mas que criou por puro amor e misericórdia aos homens que deveriam receber da sua graça. É um Deus que cria tudo por uma necessidade interna e não por amor e misericórdia, como a gente encontra na escritura. É no fim do filme que ele diz: eu sou o que sou. Mas será que ele é mesmo? Será que esse Deus bonachão, de autoestima baixa, necessitado tanto de algum louvor e adoração como um mendigo pedindo um pouquinho de atenção, é realmente aquele que é, como a gente encontra na escritura? Eu acho que não, hein? Talvez a coisa mais interessante do filme é que todo mundo assiste da perspectiva da Jennifer Lawrence, da mãe. Fica se perguntando: que povo chato na casa, coitada dessa mulher, que coisa absurda. O jogo de câmeras é o tempo todo levando a gente a isso, mas na verdade a gente tem que ver o filme como os hóspedes. A intenção do autor, que nós sejamos aqueles que estão destruindo o mundo, que estão destruindo a casa, que estamos acabando com a nossa própria hospedaria, que a gente não está cuidando dessa natureza que está à nossa volta. Eu nunca vi tanta gente saindo do cinema enquanto assistia o filme. Você entendeu essa narrativa bíblica? Você entendeu como ele usa a história da escritura
para criar metáforas na construção de sua narrativa. Eu achei muito legal poder ver isso na tela do cinema, por mais que a teologia de mãe seja muito ruim e muito aquém da grandeza da teologia cristã. Comenta o que você achou do filme aí embaixo, diz o que você acha disso tudo. Fala de outros filmes, talvez a gente possa comentar aqui no canal, por que não? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, valeu negada e tchau, tchau.